O pregador desta manhã é uma pessoa muito experiente. É o Daniel Quadros. Ele não é filho do Leandro Quadros, tá? Ele é filho do Marcos Quadros, né? Marco Quadros. E da? Qual é o nome da sua mãe? Ana Carolina. Ana. Muito bem. O Daniel, ele tem experiência de 2 anos de pregação. Eles são lá da igreja da Granja Viana. Ele é um desbravador. Já completou a classe de amigos. Sim, amigo. Amigo, né? Então ele é amigo de todo mundo, né? E ele tem uma mensagem especial para passar para a nossa igreja. Que Deus te use uma vez mais, tá bom, meu amigo? Bom dia, queridos irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos vocês nessa manhã. Sejam também bem-vindos todos os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos adorar ao Senhor todos juntos nessa manhã. Eu sou o Daniel Quadros, como já fui bem apresentado pelo irmão Glaucio, muito obrigado. Fico muito feliz de que nesta igreja, essa igreja é uma igreja muito ativa, e você pode ver isso por meio dos batismos que temos aqui. E quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem recebido. E, enfim, agradeço ao pastor Marcos Cavalcante. Eu sei que ele está hospitalizado no hospital. E convido a todos a nos ajoelharmos para fazermos uma prece em prol do Espírito Santo e também do pastor Marcos Cavalcante. Querido Pai que estás nos céus, estamos aqui em Tua presença mais uma vez, suplicando que seja feita a Tua vontade. Que este sermão possa ser uma luz que leve as pessoas para a Tua palavra, aos Teus conselhos. Que essas verdades que sejam apresentadas hoje possam inundar a mente de cada um nessa manhã. Que o Teu Espírito possa vir aqui neste santo lugar e encher cada coração. Que seja feita a Tua vontade com o pastor Marcos Cavalcante. Que ele possa, se possível, voltar a esta igreja e continuar Te servindo no Teu santo ministério, Senhor. Fica conosco nessa manhã e ajuda-nos a estar cada vez mais consagrados a Ti. Em nome de Jesus, amém. Convido você a abrir a sua Bíblia em Daniel 7. Hoje estudaremos a segunda parte desse capítulo. Na primeira parte aparecem 4 animais. O leão representando Babilônia, o urso representando a Medo-Pérsia, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas representando a Grécia, e o animal terrível e espantoso representando o Império Romano. O profeta Daniel, no verso 7, diz que esse animal tinha 10 chifres. Os historicistas, aqueles que estudam as profecias alinhados com a história, colocam esses 10 chifres como sendo 10 tribos bárbaras que minaram Roma, o Império Romano, provocando a sua queda no ano 476 d.C. Na segunda parte, Daniel introduz um novo elemento. Ainda falando do quarto poder, a saber, Roma, Daniel escreveu no verso 8, dizendo: Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Do meio dos 10 chifres, que são as 10 tribos bárbaras, surgiu o 11º chifre. Um chifrinho, de acordo com Daniel. E esse chifrinho é diferente de todos os outros 10 chifres. Quem é esse chifrinho? O que Daniel apresenta em Daniel 7 para nos ajudar a identificar esse chifrinho? Vejamos o que Daniel fala sobre ele no capítulo 7. Primeiro, Daniel diz que o chifrinho subiu dentre os 10 chifres do quarto animal. Segundo, Daniel informa que quando ele sobe, arranca 3 dos 10 chifres. Terceiro, havia olhos como os de homem.
Quarto, havia uma boca que falava com insolência. Quinto, Daniel 7:11 diz que esse quarto animal foi morto, ou seja, a queda do Império Romano. Sexto, Daniel 7:20 disse que esse chifrinho parecia mais robusto do que os outros 10. Continuando com a identificação. Sétimo, no verso 21, diz que o chifre pequeno faz guerra contra os santos do Altíssimo. Essa expressão santos do Altíssimo é uma referência ao povo de Deus em todos os tempos. Oitavo, esse chifre pequeno é diferente de todos os outros 10 chifres. Nono, ele profere palavras contra o Altíssimo, contra Deus. Décimo, ele magoa os santos do Altíssimo. 11º, ele cuida em mudar os tempos e a lei de Deus. 12º, um tribunal se assentaria para tirar o seu domínio e destruí-lo. E 13º, ele agiria por 3 tempos e meio. Gostaria que você entendesse que Daniel deve ser estudado em paralelo com o livro de Apocalipse. Esse poder, o chifre pequeno de Daniel 7, tem olhos como os de homem. Em Apocalipse 13:18, ele recebe um número de homem. Em Daniel, ele tem uma boca com insolência. Em Apocalipse, boca com blasfêmia. Em Daniel, ele foi entregue para ser queimado. Em Apocalipse, ele é golpeado de morte. Em Daniel, ele faz guerra contra os santos. Em Apocalipse, ele peleja contra os santos. Em Daniel 7:25, ele profere palavras contra o Altíssimo. Em Apocalipse, ele blasfema contra Deus. Em Daniel 7:25, ele muda os tempos e a lei. Em Apocalipse, ele difama o santuário. E não se esqueça que a lei de Deus estava dentro do santuário, dentro da arca da aliança. Em Daniel, ele agiria por 3 tempos e meio. Em Apocalipse, ele age por 42 meses. Estamos falando de um mesmo poder, tanto em Daniel 7 quanto em Apocalipse 13. Mas quem é esse poder? O que a história revela sobre ele? Vamos começar com Martinho Lutero, monge agostiniano. No dia 31 de outubro de 1517, ele foi até o portal da Catedral de Wittenberg e ele pregou na porta da catedral as 95 teses contra a venda de indulgências. O fato de Lutero ter condenado a Igreja Romana pela venda de indulgências, ou seja, a compra do perdão dos pecados por dinheiro, provocou severos debates. O ano de 1520 foi um ano chave, porque nesse ano Lutero escreveu várias obras falando de profecias, falando da Bíblia e falando da Igreja Romana. Olha o que Lutero escreveu na página 290 dessa obra sobre esse poder. Agora, falando inclusive do regime do poder romano, vêm eles e fazem do Papa um representante de Cristo exaltado no céu, e vários permitem que o diabo os domine a tal ponto de chegarem a crer que o Papa estaria acima dos anjos dos céus e lhes daria ordens, o que na realidade são as verdadeiras obras do anticristo. A página 290 do 2º volume da coleção completa de Lutero faz parte do primeiro tratado, ou nesse caso estudo, que ele mesmo escreveu em 1520, chamado A Nobreza Cristã da Nação Alemã. Nesse tratado ele adverte de como o romanismo estava atuando em seus dias. Essa é a primeira obra de Lutero a denunciar o chifre pequeno como sendo o Império Romano e Roma Papal. Vamos para outro historiador, Isaac Newton, quando ele fala das profecias de Daniel e Apocalipse, nesse volume da edição de 1733, na página 80, ele diz o seguinte: reis representam reinos, como já ficou dito. Portanto, o chifre pequeno é um reino. Era um chifre da 4ª besta e arrancou 3 dos primitivos. Por isso, devemos procurá-lo entre as nações do Império Latino, depois do aparecimento dos 10 chifres. Mas era um reino com um rei diferente dos outros, tendo uma vida ou alma que lhe era peculiar, com boca e olhos. Por seus olhos era um vidente, e por sua boca falava insolências, mudando os tempos e a lei. Ao mesmo tempo, um profeta e um rei.
tal vidente, profeta e rei é a igreja de Roma. O vidente, episcopos, é um bispo no sentido literal do vocabulário. E a igreja reivindica o bispado universal. Com a boca dá leis aos reis e às nações. Assim como o oráculo, arroga-se a infalibilidade e pretende que os seus decretos obriguem o mundo inteiro, o que quer dizer que é um profeta do mais alto grau. Isaac Newton está dizendo claramente que o chifre pequeno é o papado. Interessante que Daniel nos oferece 13 características. Ao estudarmos essas características, nós o faremos com a seguinte pergunta: está Isaac Newton correto com essa afirmação? Está Lutero correto na afirmação que ele fez? Vamos olhar para a Bíblia e para a história para saber se eles têm razão ou não. Mas antes eu gostaria de abrir um parênteses. Existe um grupo de estudiosos que dizem que todas as profecias bíblicas se cumpriram no passado. Esse sistema de interpretação profética é chamado de preterista. Existe uma corrente preterista que afirma que o chifre pequeno representa Antíoco Epifânio, um rei do 2º século a.C. Vamos olhar para a Bíblia para ver se esse rei Seleucida do 2º século a.C. preenche as características bíblicas. Vamos para Daniel 7, verso 8, novamente. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. A primeira característica é que quando chega o chifre pequeno, ele arranca 3. 3 de quantos? De 10. E esses 10, segundo o historiador britânico Edward Gibbon, que escreveu um livro, uma obra chamada A História do Declínio e Queda do Império Romano em 2 volumes, disse que os chifres se estabeleceram durante Roma Imperial entre os anos 351 e 352 até o 476 d.C. Então, os 10 dedos da estátua de Daniel 2 e os 10 chifres do quarto animal apontam para as 10 tribos bárbaras que minaram Roma dos anos 351 até o 476 depois de Cristo. Agora, viveu Antíoco Epifânio durante séculos para proceder dos 10? Não. Ele é um rei do 2º século antes de Cristo. Ele viveu antes dos 10 chifres surgirem, porque Roma só caiu no 476 depois de Cristo. Então ele não pode ser o chifre pequeno, porque o chifre pequeno surgiria dos 10. Uma segunda característica: quando o chifre pequeno surge dos 10, ele arranca 3. E o que significa isso? Aqui estão as 10 tribos bárbaras. Cada uma delas organizou finalmente uma nação europeia. Mas o interessante é que os vândalos, os ostrogodos e os érulos, eles foram extintos. E por que eles foram extintos? Porque eles eram arianos. E o que é ser ariano? É ser seguidor de Ário. E quem era Ário? Era um herege do passado. Ário não cria na Bíblia, nem ensinava as doutrinas que a Bíblia ensina. Assim, as tribos arianas não aceitaram a autoridade do Papa. Não aceitaram os dogmas, nem a pretensão do papado que estava se estabelecendo. E como não aceitaram, foram destruídos. E qual foi a última tribo a ser destruída? Os ostrogodos. Em que ano? 538. E o que acontece em 538? João II é declarado cabeça de todas as igrejas. E a partir desse ano, começa o período que nós chamamos hoje de supremacia papal. Para se estabelecer, o papado tinha que expulsar quem não aceitava o seu domínio. Então, Antíoco Epifânio não expulsou nenhuma tribo, porque ele já não existia mais. Então, Roma, na sua fase imperial e agora papal, começa a trabalhar, inclusive com o apoio das outras 7 tribos, para exterminar os dissidentes. Então, as 3 pontas que o chifre pequeno arranca são os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Um outro detalhe: o chifre pequeno falava com insolência. Apocalipse 13, verso 5, diz que esse mesmo poder proferia arrogâncias e blasfêmias. Quais são essas blasfêmias proferidas pelo chifre pequeno? O que é uma blasfêmia à luz da Bíblia? Vamos primeiro para Marcos 2, versos 5 ao 7.
Diz o texto: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? À luz do Evangelho, a pretensão de perdoar pecados é blasfêmia. E Jesus foi acusado de blasfêmia porque ele perdoou pecados. Mas por que Jesus não estava incorrendo em pecado? Por quê? Porque ele é Deus. E somente Deus pode perdoar pecados. Então, à luz do Evangelho, a pretensão de perdoar pecados é uma blasfêmia. Agora, olhe para esses dados que eu vou apresentar. No cânon católico do Concílio de Trento, nas páginas 440 e 870, dizem assim: na confissão, o sacerdote tem o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. Quando o criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna como uma nova pessoa, um santo. Quem é que perdoa o criminoso? O sacerdote. A pretensão de perdoar pecados à luz da Bíblia é blasfêmia. Agora, será que essas coisas são somente coisas do passado ou são coisas modernas também? No Catecismo, na página 401, artigo 1456, diz assim: a declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes, depois de examinar-se seriamente, devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os 2 últimos preceitos do Decálogo. Na página 403, artigo 1461, continua dizendo: como Cristo confiou a seus apóstolos o ministério da reconciliação, os bispos, seus sucessores e os presbíteros, colaboradores dos bispos, continuam a exercer esse ministério. De fato, são os bispos e os presbíteros que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amigo, isso aqui que eu estou apresentando não é minha invenção. Nessa manhã estamos estudando as profecias bíblicas, à luz da Bíblia e à luz da história. Se a Bíblia diz que a pretensão de perdoar pecados é uma blasfêmia, você não acha que esse poder está blasfemando contra Deus? 1 Timóteo 2, verso 5, diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um outro texto que fala sobre perdão de pecados é 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Só há um ser em todo o universo capaz de perdoar pecados, e esse ser é Deus. Mas você pode estar se perguntando: mas irmão Daniel, a Bíblia não ensina que nós devemos confessar os pecados uns aos outros? Claro que ensina. Tiago 5, verso 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. E o que significa confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros? Vamos exemplificar. Vamos pensar. Vamos supor que Gustavo me ofenda. Ele pedirá perdão e eu devo perdoá-lo. Se eu ofendê-lo, eu pedirei perdão e ele irá me perdoar. Então, quando diz confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, significa perdoar o ofensor, perdoar o meu próximo. Agora, com os pecados que eu cometo contra Deus, eu não tenho que procurar um semelhante para confessá-los, eu tenho que confessá-los a Deus, porque somente Ele é o detentor do perdão. Isso tem que estar bem claro em nossa mente para nós entendermos o que a palavra de Deus ensina. Um outro detalhe. Vamos para João 10, 30 ao 33. O que mais é blasfêmia na Bíblia?
Jesus declarou assim: eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. À luz do Evangelho, qualquer pessoa que queira ser Deus ou assumir o lugar de Deus, à luz de João 10, 30 ao 33, é blasfêmia. Faz essa reivindicação, chifrinho. Olha o que escreveu o Papa Leão XIII. Nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Todo-Poderoso. Olha o que diz o dicionário eclesiástico católico de Lúcio Ferrari no artigo Papa. O Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é não mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e exaltado que ele pode, à sua vontade, modificar, explicar e interpretar as leis divinas. O que quer que seja que Deus ou o Redentor faça, o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé. Isso não é se colocar no lugar de Deus? Não é querer ser o próprio Deus? Vocês todos já ouviram falar de Rui Barbosa, certo? Um jurista baiano, inteligente. Bem cedo na vida ele entrou em contato com uma obra falando justamente do Papa. E esse material foi republicado. Essa é a obra chamada O Papa e o Concílio. Essa obra foi publicada em alemão. Quem publicou essa obra foi um teólogo alemão que usou um pseudônimo chamado Janus. E nessa obra, ele fala exatamente da pretensão do Papa de querer ser Deus e em querer ser infalível. Essa obra estava escrita em alemão. Rui Barbosa ficou tão impressionado com essa obra que ele a traduziu para o português. E ele fez uma introdução à obra. Só que a introdução de Rui Barbosa ficou maior do que a própria obra. E nessa introdução, Rui Barbosa escreveu algumas coisas interessantes. Olha o que escreveu Rui Barbosa na página 32 do volume 1, que é a introdução à obra no volume 2, que é a obra original. Quando se diz que o infalibilíssimo é uma divinização do Papa, não há metáfora na expressão. Há apenas o enunciado literal e estrito da doutrina ortodoxa ensinada nos livros ultramontanas. O Papa é Jesus Cristo na Terra. O ultramontanismo é a doutrina política católica que busca em Roma a sua principal referência. E um pouco nas páginas seguintes ele começa a mencionar uma obra chamada Ato de Fé dos Novos Católicos Convertidos ao Papismo. E no artigo 3 dessa obra, Rui Barbosa cita: confessamos e cremos que o Pontífice Romano é o vigário de Jesus Cristo, que pode, à sua vontade, absolver os homens do pecado, preservá-los do inferno ou enviá-los para o inferno. Artigo 5. Confessamos que o Santíssimo Padre deve receber as honras divinas, e isso com genuflexões mais profundas como ante ao próprio Cristo. Artigo 11. Confessamos que o Pontífice Romano tem o poder de alterar as Escrituras, acrescentá-las ou diminuí-las, segundo a sua conveniência. O que Rui Barbosa está dizendo é que essas blasfêmias proferidas pelo poder romano identificam claramente o chifre pequeno de Daniel 7. Um outro detalhe. Terceira característica. Diz o profeta Daniel no capítulo 7, verso 25, que o chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Se você for para Apocalipse 13, você vai encontrar que esse mesmo poder agiria por 42 meses.
Mas se você for para Apocalipse 11:3 e Apocalipse 12:6, estudar a relação desses dois textos com a atuação do chifre pequeno, você perceberá que o chifre pequeno atuaria também por 1260 dias. Agora, são 3 períodos distintos ou estamos falando de um mesmo poder? É claro que estamos falando de um mesmo poder. 3 tempos e meio são iguais a 3 anos e meio. Então, é o mesmo período de Apocalipse, porque estamos falando de 12 mais 12 mais 12 mais 6. 42 meses é o mesmo período de Apocalipse. E se você multiplicar 42 vezes 30, que é a quantidade de dias do calendário judaico, a quantos dias você chegará? 1260 dias. E como estamos tratando de profecia, em profecia segundo Ezequiel 4, 6 e 7, e Números 14 e 34, cada dia equivale a um ano literal. Ou seja, o chifre pequeno atuaria na história por 1260 anos. Na primeira parte do sermão, eu falei que a última tribo a ser expulsa foram os ostrogodos. Quem guardou o ano da expulsão? 538. Agora, é só pegar o ano 538, somar 1260 e a que ano chegaremos? 1798. O que aconteceu em 538? O decreto de Justiniano colocando o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas. O que aconteceu em 1798? A prisão do Papa Pio VI, que era o Papa da época. Agora, viveu Antíoco Epifânio por séculos, 12 séculos para cumprir essa profecia? Não! Antíoco Epifânio estava vivo em 538? Antíoco Epifânio viveu até 1798? Então, o chifre pequeno não pode ser Antíoco Epifânio. Agora, a maioria dos teólogos dispensacionalistas estão ensinando por ali que esse chifre pequeno é Antíoco Epifânio. Eles estão interpretando as profecias bíblicas como se todas as profecias já tivessem cumprido no passado. Engano satânico. E sabe por que engano satânico? Porque se eu coloco o anticristo no 2º século antes de Cristo, eu não tenho com quem me preocupar. Outros teólogos da escola futurista estão colocando o anticristo para um futuro distante. Mas se ele está no passado ou no futuro, o que tem a ver comigo no presente? Mas a escola de interpretação profética historicista diz que esse poder está atuando na história, que houve uma supremacia desse poder por 1260 anos. E qual movimento que se encaixa perfeitamente nessa profecia? Apenas um, o sistema papal. Por 1260 anos, os cristãos foram perseguidos e mortos. Durante esse período, um dos povos, os valdenses, habitou entre a França e a Itália. Ali em casas simples, eles moravam e mantiveram a palavra de Deus exaltada. No 14º século, aconteceu um concílio na cidade alemã de Constança. Nesse concílio, John Hus, um reformador de Boêmia, e um ano depois, Jerônimo de Praga, reformador tcheco, foram condenados à morte pela Inquisição. A Inquisição era parte da igreja romana que perseguia e condenava à morte todos aqueles que não aceitavam suas doutrinas, práticas e tradições. Após a condenação, John Hus e Jerônimo de Praga foram queimados em praça pública. Esse poder atuou por 12 séculos. No ano de 1798, em fevereiro, aconteceu um concílio na cidade... os generais Berthier e Servani, por ordem de Napoleão Bonaparte, prenderam o Papa Pio VI, que era o Papa da época. E essa prisão do Papa foi o cumprimento da profecia de Daniel, de que uma das suas cabeças seria golpeada de morte. Esse foi um golpe mortal para o papado. Agora ainda temos uma quarta característica. Esse poder muda os tempos e a lei segundo Daniel 7:25. Se você for para Êxodo 20, você encontrará os 10 mandamentos. E também em Deuteronômio 5. Mas se você for para o catecismo, na página 539, ali também estão os 10 mandamentos. Mas quando você vê no catecismo, tem alguma parte mudada. Algo foi deixado em branco.
ou seja, 4 mudanças o catecismo fez na lei de Deus. A primeira delas, o primeiro mandamento, o santo mandamento da lei de Deus, em Êxodo 20, verso 2, que diz que não terás outros deuses diante de mim, foi trocado por amar a Deus sobre todas as coisas. Segunda mudança, o segundo mandamento, esse mandamento da santa lei de Deus, não farás para ti imagem de escultura, foi excluído no catecismo. Terceira mudança, o quarto mandamento, em Êxodo 20, que diz que o sábado é o dia a ser santificado. No catecismo se ensina a guardar domingos e festas. E como tiraram o segundo, só sobraram 9. Então dividiram o 10º mandamento em 2 para voltar a ter 10, senão seriam apenas 9. Agora, essa mudança na lei de Deus não é nova. Ela começou desde o 4º século, quando Constantino se tornou imperador de Roma. E Constantino, no dia 7 de março de 321, abaixou o que a história chama de o primeiro decreto dominical. E esse é o decreto como promulgado no Codex Justinianus, no livro 3, no título 12 e 13. E esse decreto convida a todos a descansar no venerável dia de sol. Devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar, e todas as oficinas ser fechadas no venerável dia de sol. Ora, qual é o venerável dia de sol para os romanos? O primeiro dia da semana. O inglês traduziu como Sunday, dia de sol, o domingo. Agora, vem a igreja romana e diz que nós devemos descansar no dia santo, o domingo, porque nele Jesus ressuscitou. Jesus deixou uma cerimônia para nós celebrarmos a ressurreição. E isso está em Romanos 6, 4 ao 6. É o batismo. Porque quando eu sou batizado, eu sou sepultado como Cristo foi, e eu nasço para uma nova vida. O domingo não celebra a ressurreição de Cristo. O domingo é uma mentira pregada pelo Império Romano. Mentira pregada desde o 4º século e que foi mantida no catecismo e que, infelizmente, as igrejas cristãs e protestantes estão abraçando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós não estamos trazendo essas verdades à tona para machucar você. Nós estamos trazendo essas verdades à tona porque a palavra de Deus tem que ser exaltada. E quando a verdade de Deus for exaltada, o erro cairá por terra. Você pode ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e você não vai encontrar um texto santificando o domingo. Mas eu lhe ofereço mais de 50 textos sobre o sábado e falando da santidade desse dia. Eu queria que você entendesse que a mudança na lei de Deus é o cumprimento da profecia de Daniel 7:25. Queria falar uma outra coisa para vocês. Igreja não salva ninguém. Igreja não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Atos 17:30 declara que não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Se eu não conheço uma doutrina, eu não serei cobrado por ela. Mas eu devo aprender a verdade de Deus, para estar no caminho de Deus e não do erro. João 10, verso 16 diz: tenho outras ovelhas, não deixa aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Apocalipse 18, verso 4 faz o último chamado para o povo de Deus sair de Babilônia, sair da confusão religiosa. Isso aqui é confusão religiosa. Ao longo dos séculos o diabo tem trabalhado para confundir as pessoas, e vocês vejam que isso aqui é história. Agora, olha uma evidência daquilo que é a verdade. Faleceu há alguns anos o autor dessa tese doutoral, Samuel Bacchioggi. Samuel Bacchioggi, pastor da Igreja Adventista, doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma,
foi o único não católico a ser aceito no programa doutoral de teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. E quando ele terminou a sua tese, a tese dele recebeu o imprimatum do Vaticano. E nessa tese ele prova historicamente que a mudança do dia de guarda do sábado para o domingo foi feita pela igreja romana. E a igreja colocou nessa tese o seu imprimatum dizendo: foi isso mesmo, nós não estamos negando nada. E quando você vai para o catecismo, é isso mesmo. E os protestantes que hoje santificam o domingo, a quem estão seguindo? A igreja romana. Mateus 5, verso 17 e 18, Cristo declarou: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. A lei de Deus que eu obedeço é uma expressão do meu amor por Cristo. Não é um caminho para a salvação, é um fruto da salvação. Não pense que nós, adventistas do sétimo dia, com a nossa ênfase na lei de Deus, somos legalistas. Porque a igreja adventista do sétimo dia não ensina que você tem que guardar a lei para ser salvo. Pelo contrário, a igreja adventista do sétimo dia ensina que só guarda a lei quem é salvo. Porque a obediência é uma evidência de que Cristo tomou conta do coração. Agora, Cristo não salva ninguém para ficar na desobediência. Não pense você que Cristo salva você para você continuar quebrando os mandamentos de Deus. Não. Jesus te salva para você obedecer. E te faço outra pergunta. Por que dos 10 mandamentos tiraram o segundo? Por que tiraram o primeiro? Por que tiraram o sábado? Porque o problema do povo de Deus ao longo dessa história sempre foi a idolatria. Os cativeiros do povo de Deus foram por causa da idolatria. E eles tiraram o primeiro e o segundo mandamento para manter o povo na idolatria. Por que tiraram o sábado? Porque o sábado, o santo mandamento da lei de Deus, é o único que apresenta Deus como Criador. E como Ele é Criador, Ele merece adoração, nossa adoração. Mas o diabo, inimigo de Deus, sempre quis ser adorado no lugar de Deus. E é por isso que Daniel apresenta como pano de fundo o grande conflito. O diabo quer ser adorado e ele ataca um único mandamento que manda os seres humanos adorarem a Deus. E nós temos que fazer isso no sábado, o dia que Ele criou para ser adorado. Você deve adorar Deus no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Claro. Deus aceitará a sua adoração? Claro. Mas se você também adorar no sábado, não tem como fugir disso. Eu sei que esse estudo está trazendo revelações surpreendentes para você. Mas eu quero repetir, nós não estamos estudando esse tema para ferir você. Meu pai nasceu na igreja católica e até os 14 anos ficou nessa igreja. Meu pai foi batizado nessa igreja quando era um bebê. Mas com 12 anos ele começou a conhecer as verdades encontradas na Bíblia. E a partir dos 12 anos meu pai começou a descobrir coisas que estavam na Bíblia. Meu pai tomou uma decisão. Assim como a decisão da Luana e do Jefferson. Ele decidiu entregar a vida a Cristo e segui-lo sem reservas mais. Até o 4 de julho de 1993, quando decidiu ser batizado. Talvez você tenha que tomar uma decisão agora também. Você não acha que Cristo está te chamando para um novo caminho, para um novo começo? Oremos. Pai amado, estamos aqui em pé diante do Teu santo nome, da Tua santa presença neste dia. Queremos estar naquele dia em que Tu virás e por Tua graça nos chamarás filhos de Deus. Nesse dia
nos entregamos a Ti, para estarmos cada vez mais perto de Ti, todos os dias mais perto de Ti e da Tua segunda vinda. Fica conosco nesse dia e que ao sairmos daqui, possamos sair daqui transformados pela Tua presença, pela Tua palavra, pensando e servindo-Te onde quer que estejamos. Ajuda-nos nesse processo, o processo da salvação, Senhor. Precisamos da Tua ajuda, porque sem Ti não podemos viver. Sem Ti não existiríamos, Senhor. Tu és nosso Criador, nosso Salvador, nosso Redentor. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós, assim como aos apóstolos, para que possamos viver a Tua presença onde quer que estejamos, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.